Pois é, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Meia-Noite Te Conto. Neste relato de hoje, nós trazemos um relato muito especial de uma pessoa também muito especial, que é o meu pai, que aconteceu com ele ainda em sua adolescência, isso em meados da década de 80, onde ele presenciou uma situação que poucas pessoas gostariam de ter presenciado. Mas que apesar do desejo de não experienciar isso, eu tenho certeza que você ou alguém que você conhece já passou por alguma coisa parecida. Se você quer saber como que foi e o que aconteceu, fique com a gente aqui no Meia-Noite Te Conto, porque a gente vai começar a contar o nosso relato especial agora. Então, sem mais delongas, vamos ao relato. Isso me ocorreu exatamente no ano de 1984, pouco tempo após o falecimento do meu pai. Nessa época, eu morava na roça com a minha mãe e meus irmãos. Nós vivíamos no interior de Aracruz, estado do Espírito Santo. Eu tinha 16 anos e eu era o irmão mais velho dentro de casa, apesar de não ser o mais velho de todos os irmãos. Na ordem, eu sou o quarto filho mais velho de minha mãe. Como todos os outros 3 irmãos mais velhos já haviam se mudado para trabalhar na cidade, coube a mim a responsabilidade de ser o auxiliar da minha mãe no roçado e também na criação dos outros filhos mais novos e ainda mais uma sobrinha que era recém-nascida na época. Como eu era o único que, além da minha mãe, aguentava aquela rotina diária na roça, o peso maior do trabalho caía nas minhas costas, pois minha mãe, antes mesmo de ir para a roça, tinha que cuidar de todas as crianças e deixar tudo pronto de modo que não faltasse nada para eles durante sua jornada fora de casa. Como um modo de deixar tudo pronto e agilizado, eu, às vezes, saía de casa por volta das 2h30, 3 horas da manhã para ir para o roçado. Ia eu, meu facão, uma lanterna e meu Deus. Apesar de ser muito corajoso desde cedo, eu tinha aquele receio de encontrar com algo no caminho toda vez que saía muito cedo ou voltava muito tarde para casa. Fosse algo desse mundo ou de outro. Claro que as dificuldades da vida no campo não ofuscavam nosso gosto em viver. Nós tínhamos o hábito de ir em festas, bailes e nos divertíamos bastante. Uma outra maneira que tínhamos de nos divertir era assistindo à televisão. Claro que nós não tínhamos uma em casa. Sequer condição de ter uma em casa a gente tinha. Então a solução que a gente encontrava era ir na casa de algum vizinho que tinha. O vizinho mais próximo ficava a cerca de 2,5 km ou 3 km de distância da nossa casa. A gente saía mais cedo de casa quando dava para poder chegar e pegar a novela. Mas o negócio pra gente era poder assistir a televisão, independente do que estava passando. Tanto na hora de ir quanto na hora de voltar, era aquela farra da molecada pelas estradas de chão, correndo, cantando, dando cascudo no outro. Porém, nesse dia o que me ocorreu, o que eu vou relatar para vocês, ninguém estava comigo além de Deus. Nenhuma lanterna eu tinha. No dia dos fatos, após uma jornada longa e cansativa na roça, eu fui à casa do vizinho para poder assistir televisão. Assiste aqui, conversa dali, e quando me dei por mim, já estava beirando a meia-noite. Me despedi do pessoal, cacei meu rumo e fui embora para casa. Por incrível que pareça, mesmo não tendo nada ali comigo, o caminho de volta para casa foi muito tranquilo durante todo o percurso. Antes de chegar em casa, nós tínhamos que passar por uma porteira que voltava sozinha e dava uma batida quando ela chegava em seu lugar. Isso fazia com que os 3 cachorros que nós tínhamos em casa viessem correndo, porque aquele som servia de alerta de que tinha alguém vindo. E isso acontecia todas as vezes em que eles ouviam o bater daquela porteira. Quanto mais eu me aproximava de casa, mais confortável eu me sentia, pois sabia que em breve eu teria os 3 cachorros para me acompanharem até em casa. Pois bem, cheguei, abri a porteira, passei por ela e fui andando aguardando o som da batida. O som veio. Eu continuei seguindo esperando a chegada dos cães a qualquer momento. 200 metros após a porteira e nada dos cachorros aparecerem. Mas até então tudo bem. Eu já estava chegando e conseguia ver minha casa com a luz amarela do candeeiro acesa passando pelas frestas da janela. Até que em determinado momento eu notei que havia um cachorrinho preto, mas muito preto, que mais parecia com um pincher, e ele estava no caminho.
Ele ficava pulando, como se fosse um cachorro meu que estava esperando justamente eu chegar para poder fazer aquela festa que os cachorros geralmente fazem. Ele não latia, sequer rosnava ou choramingava. Porém, esse cachorro não era meu. Não era de ninguém que eu conhecia. Eu nunca havia visto ele antes e certamente nunca mais o vi depois. Enfim, após ele ficar pulando de longe, ele veio até mim por 3 vezes. Na primeira vez que ele veio, eu fiquei estalando os dedos e brincando com ele, já que eu estava confortável com a situação e ele era um cachorro pequeno. Ele vinha até mim, pulava nas minhas pernas e depois corria para um determinado lugar. Ficava olhando para mim e começava a pular de novo. Na segunda vez, foi bem parecida com a primeira. Ele veio, pulou em minhas pernas, depois correu para o mesmo lugar que ele havia ido na primeira vez. Ali, como em uma fração de segundo, me veio à cabeça a sensação de que ele estava me chamando para segui-lo. Quando ele veio pela terceira vez, foi quando eu senti o meu cabelo arrepiar de uma forma que eu nunca senti antes. Não apenas me arrepiei dessa forma, mas como também veio o pavor, o terror, o desespero. Eu corri para casa com tamanha velocidade e pavor que eu nem me importei em olhar para trás. Na verdade, eu mal me lembro do caminho até em casa após aquele arrepio me consumir por inteiro. Certamente eu devo ter dado uns gritos de medo enquanto corria até em casa, não consigo me recordar. O que eu me lembro claramente foi que eu quase derrubei a porta da cozinha com os peitos, tamanho era o meu pavor. Minha mãe já estava deitada, e ao ouvir aquela algazarra vinda da cozinha, ela levantou gritando e perguntando: "O que foi, meu filho?" Certamente ela deve ter ouvido os gritos que eu também certamente dei do lado de fora de casa. Após passar o terror, eu expliquei para ela o que havia acabado de experienciar e sobre o tal cachorrinho. Cachorrinho? Preto, que eu havia topado no caminho. Eu digo cachorro, mas eu sei que aquilo não era um cachorro. Aquilo era algo mais. Era algo desse mundo, mas que com certeza não pode ser explicado. Minha mãe, após ter ouvido o que eu passei, completou que aquilo estava piando lá fora desde cedo. O aquilo que ela se referia era o Saci. E certamente aquilo que piava mais cedo enquanto eu não estava em casa era a mesma coisa que assumiu aquela forma negra, que conseguia ser mais negro do que o próprio escuro. Aquilo esperava que eu o seguisse. O que teria me acontecido caso eu tivesse o feito, eu não sei. Mas graças a Deus, eu também não descobri. Pois é. Esse relato que você acabou de ouvir foi uma experiência vivida pelo meu pai, isso na década de 80, enquanto ele voltava da casa de um vizinho após um período de conversa, também para poder assistir televisão. Esse hábito de ir na casa dos vizinhos para poder assistir televisão não era um hábito comum somente da família do meu pai, como você deve imaginar. Várias pessoas que viviam em alguma cidade, vilarejo ou até mesmo povoado do interior tinham esse hábito ou tinham esse hábito. E o que aconteceu com meu pai certamente não aconteceu somente com ele. E na seguida eu vou colocar alguns trechos do áudio que ele me enviou contando essa história. Acompanhe esse áudio e sinta, mais uma vez, a sensação que o meu pai teve ao viver essa experiência. E o mais interessante, né, é que a gente tinha 3 cachorros que toda vez que a gente vinha, chegando alguém, quando batia uma porteira que tinha próximo de casa, eles corriam lá. E nesse dia, nenhum foi lá. Por isso é que eu achava estranho, né? Porque nesse dia, nenhum cachorro foi lá. E quando eu cheguei de frente da casa no terreiro, me dei de cara com esse pequeno animal que vinha correndo, pular nas minhas pernas. Eu mexia com ele e ele voltava, tipo assim, me chamando para ir para algum lugar atrás dele, né? Foi aí quando ele veio pela terceira vez que eu brinquei com ele, meu cabelo arrepiou e eu corri, quase arranquei a porta no peito. O cachorro aquilo não era cachorro aquilo, né? Era, como a minha mãe falou assim, quando eu entrei, derrubei quase a porta que entrei, ela falou comigo, assim, agora ele estava piando aí fora. Certamente, assim, antigamente o pessoal falava que o moleque Saci, né? Ele se transformava em várias coisas para assombrar os outros, para atrair os outros. Sendo que ele uma vez tinha traído meu tio lá e cercou o meu tio dentro da mata com um monte de pinão. Meu tio só conseguiu sair de manhã cedo no raiar do dia, né? Então eu acredito que naquela época era um moleque Saci, né, que queria me atrair
e aonde ele tá os cachorros não ficam, por isso os cachorros sumiram, né? Não tinha nenhum cachorro nesse dia ali, né? E a minha mãe falando aquilo, né, que ele tava piando lá fora, então ele estava ali por perto ali me esperando para me atrair, para tentar me dar um couro, ou era só eu seguir ele que ele ia fazer as traquinagens dele, né? Aí quando meu cabelo rupiou, eu corri e quase arranquei a porta no peito. Mas antigamente, né, o pessoal falava, né, que o moleque saci fazia isso, fazia aquilo, entendeu? Bom, o que você acabou de ouvir foram as palavras dele, relatando exatamente alguns pontos importantes que foram trazidos aqui nesse relato, mas que também passa as características do evento que ele viveu. Mas e você? O que você acha? Poderia ter sido apenas um pincher comum, cachorro esse que era uma coisa rara de se ver na roça? Poderia ter sido o saci? Se você tem alguma opinião que possa ser diferente, que pode ser alguma outra entidade, ou apenas um mero cachorro, deixa aqui embaixo seus comentários. A gente quer saber de você. Se você conhece alguém que passou por uma experiência parecida, ou se essa pessoa é você, conte pra gente o seu relato através do e-mail relatos.meia-noite-te-conto@gmail.com e compartilhe com a gente a sua história. Juntos, nós vamos compartilhar histórias, ligar pessoas e conectar experiências através da internet. No mais, se você quiser saber de mais histórias do tipo, relatos, experiências com o sobrenatural ou o inexplicável, fica aqui com a gente e aguarda um pouquinho aí. Sabe por quê? Olha o nome do canal.